Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de conversarmos a respeito do livro Novos Combates pela História, Desafios e Ensino, organizado pelo Jaime Pinsky e pela Carla Basanese Pinsky e publicado pela editora Contexto. Antes de falar sobre o livro propriamente dito, eu queria convidar vocês, eu sei que bastante gente chega nesse tipo de vídeo sem conhecer o meu canal. Eu sou professora de História e de Filosofia no ensino básico, eu dou aula no ensino médio, e aqui no Redemunhando eu tenho uma playlist em que eu comento alguns livros escritos por historiadores, ou livros que falam também sobre história. Então, se você tiver interesse nessa área, nesse tipo de discussão, eu vou deixar para vocês a playlist linkada, tanto aqui nos cards quanto no box de descrição. E é sempre bom lembrar, se você puder deixar um joinha, me ajuda bastante. E se você quiser adquirir este livro ou qualquer outro pela Amazon, por favor, utilize meu link, que fica aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Vamos então ao livro. Os organizadores Jaime Pinsky e Carla Basanese Pinsky são historiadores e convidaram mais vários outros historiadores e historiadoras para escreverem a respeito de temas que têm estado em grande evidência no Brasil, seja na área de pesquisa, seja na área de ensino, seja na mídia de uma forma geral. Aqui no verso do livro, a gente tem alguns termos que vão ser tratados por esses textos aqui. Internet, minorias, anacronismo, Ásia, negacionismo, ensino, fake news, qualificação e combates. O primeiro texto é escrito pelos organizadores e é um texto bem geral que vai nos apresentar o livro, a proposta do livro, nos apresentar os pesquisadores que estão escrevendo e principalmente o tema do livro inteiro, o tema pelo qual todos esses textos são unidos, que é a ideia de que a história vem sendo atacada enquanto disciplina acadêmica e o quanto a história vem sendo manipulada em tempos recentes para fins políticos. Eles analisam como a história é e sempre foi usada como ferramenta de propaganda política, o quanto ela é torturada, o quanto ela é distorcida por governos e por militantes para caber nas suas próprias convicções, nos seus próprios interesses, e daí eles explicam a intensa propagação de fake news que tem acontecido, que embora possa parecer uma prática inocente, inclusive conta com pessoas ingênuas para que ela se espalhe de fato, não é inocente. A prática de fake news é uma estratégia muito bem pensada e produzida com objetivos políticos muito bem estudados. E mesmo que esses usos distorcidos da história para fins políticos não sejam uma novidade, atualmente eles têm ganhado muita força. Os usos políticos da história nunca foram tão intensos quanto atualmente. E isso chegou às salas de aula no Brasil. Muitos professores vêm sendo cobrados, não só cobrados, mas confrontados o tempo todo por alunos, por professores, por outros professores, pela coordenação, pela direção, pelos pais e mães de alunos, e muitas vezes por conta de opiniões que não têm nenhuma base metodológica ou documental. E esse tipo de confronto, esse tipo de ideia de que a história é opinião e de que o professor está passando a opinião política dele para os alunos, por exemplo, é uma ferramenta política no sentido de que muita gente vem reivindicando que história tem a sua carga horária reduzida nas escolas brasileiras, alegando que é uma disciplina inútil, que é uma disciplina que não ensina nada de concreto para os alunos e que é uma disciplina que serve de doutrinação. Esse é o termo que tem se usado para falar sobre ensino de história. Sendo que a história fornece uma visão para os alunos, uma visão que conecta passado e presente, uma visão que pode trazer uma consciência crítica, uma consciência de diversidade que é importantíssima para uma convivência saudável em sociedade. Enfim, eles vão argumentar tudo isso aqui ao longo do livro. Nesse texto inicial, o Jaime e a Carla, inclusive, afirmam essa ideia de que o historiador é uma pessoa do presente e tem um compromisso com o presente e também com o passado. Ou seja, a partir da sua própria época, nós vamos interrogando os documentos de épocas passadas. Os questionamentos presentes são fundamentais para que a gente possa estudar a história. E, ao mesmo tempo, a gente não pode cair em anacronismos
Ou seja, não pode atribuir valores ou cobrar comportamentos do presente, que hoje a gente considera valores importantes, e projetar isso no passado. Cobrar que esses personagens históricos tivessem a mesma visão ou valorizassem esses aspectos do mesmo jeito que nós hoje valorizamos. E é por isso que ser um historiador significa você lançar ao passado olhares diversos. E com isso a gente pode obter alguns resultados ou algumas conclusões bastante diferentes uns dos outros, enquanto historiadores. Mas isso não significa que existe uma deturpação do passado, não significa que se inventam fatos ou se escondem fatos propositalmente para se encaixarem nas visões presentes políticas, por exemplo. Esses questionamentos que estão no primeiro texto são interessantíssimos, e aí eles afirmam que o que motivou a escrita desse livro foi esse abuso da história, não o uso da história, mas o abuso da história para fins políticos, juntamente com várias inquietações que os historiadores e os professores de história têm sofrido nos últimos tempos. E aí eles falam aqui no primeiro texto que para compor o livro foram convidados, abre aspas, historiadores experientes e jovens talentosos que estão utilizando as novas tecnologias a serviço da divulgação histórica. E aí cada capítulo do livro é brevemente apresentado no texto introdutório. Eu vou falar sobre cada um dos textos rapidamente aqui para vocês, porque é o que eu gostaria de saber, se eu tivesse em dúvida se eu deveria adquirir o livro ou não. Eu gostaria de saber um pouco sobre o que cada artigo trata. São 9 artigos no total. O primeiro eu já falei o que esse é a História Contra-Ataca, é esse do Jaime Pinsky e da Carla Bassanese Pinsky. E aí temos outros 8 artigos. Eu vou dividir aqui no vídeo, vocês podem acompanhar aqui na barrinha de progressão do vídeo. Eu vou dividir o vídeo em capítulos, e aí se vocês quiserem ver um texto em específico, se algum dos títulos chamar atenção, você pode passar o vídeo para aquele momento. O primeiro texto é de Carlos Fico, professor da UFRJ, e aí sempre tem a foto do autor, um breve currículo, e aí começa o texto. O texto do Carlos Fico chama-se Quem Escreve a História? A Qualificação do Historiador. E versa sobre os desafios que o historiador enfrenta, alguns obstáculos e algumas dificuldades inerentes ao ofício. Por exemplo, a questão da parcialidade ou da imparcialidade, do distanciamento do objeto de estudo. Ele vai pensar um pouco sobre as fontes e os documentos históricos, o problema do anacronismo, que é essa projeção de valores no passado, a objetividade e a subjetividade da escrita da história, qual é o equilíbrio ideal, se é que ele existe, o reconhecimento entre pares de uma determinada pesquisa, bem como a criação de consensos historiográficos a respeito de alguns temas, entre tantos outros assuntos importantes, estão nesse primeiro texto do Carlos Fico. O segundo artigo é da professora Maria Lígia Prado, professora da USP, foi minha professora de História da América Colonial, e ela escreveu este artigo chamado Defesa do Ensino de História nas Escolas. Ela inicia argumentando sobre o porquê nós, os seres humanos, sentimos essa necessidade de estudar história. Por que a gente deseja tanto olhar para o passado e tentar entendê-lo? E aí ela vai por um caminho que eu estranhei um pouco, porque ela fala sobre a ditadura militar brasileira e ela fala sobre a história da América Latina, a importância de se estudar a história da América Latina, que é um assunto muitas vezes negligenciado na escola, nas universidades. Mas o que eu achei estranho é que eu não entendi muito bem qual é a relação direta do porquê estudar história. Ela falou sobre 2 temas muito específicos, ao meu ver, e que obviamente são temas extremamente importantes de serem estudados. Mas não vi essa relação tão direta. É uma relação mais indireta com o tema geral do artigo, que é o porquê estudar história nas escolas. E ao final do artigo ela mostra como as propostas de ensino domiciliar, que é o homeschooling, como essas propostas estão, de uma forma geral, ligadas a agendas políticas totalmente descomprometidas com a ideia de diversidade. Não só descomprometidas, como contrárias a essa ideia de diversidade. E como isso acaba tirando na prática das crianças o direito a uma escola cidadã, a uma escola diversa, o direito a uma educação crítica, social.
E ela fala bastante sobre como esse projeto do ensino domiciliar delega ao âmbito privado uma função que é primordialmente pública, a da educação escolar, da educação formal. E ela fala também que o questionamento da história como disciplina nas escolas é parte essencial da defesa dessa agenda retrógrada mencionada anteriormente. O próximo texto é do professor Marcos Napolitano, da USP. Também foi meu professor lá de Brasil Independente, professor excelente, os dois são, a Maria Lígia também. E o artigo do Napolitano chama-se Negacionismo e Revisionismo Histórico no século XXI. É um texto maravilhoso, tem uma sequência impecável de assuntos sendo apresentados, é compreensível para vários públicos diferentes, define conceitos e ele parte de exemplos bem palpáveis. Ele parte de uma entrevista dada pelo então deputado Jair Bolsonaro. Ele falou numa entrevista do Roda Viva sobre a escravidão e ele disse o seguinte, abre aspas, se for ver a história realmente, o português nem pisava na África. Foram os próprios povos negros que entregavam os escravos. A partir desse episódio, o Napolitano explica quais foram as distorções feitas pelo então deputado nessa entrevista, nessa fala, e coloca alguns questionamentos com os quais os professores de história se deparam com muita frequência na sala de aula. Como, por exemplo, uma pergunta aqui que eu vou ler. Como conciliar em sala de aula a necessária e saudável crítica às narrativas historiográficas consagradas, às histórias oficiais, quase sempre colocadas em xeque por novas pesquisas, com a manutenção da verdade histórica? Ou seja, é necessário que a gente faça o nosso aluno entender que existem verdades históricas e que, ao mesmo tempo, existem questionamentos que nós podemos fazer a respeito de algumas narrativas que se propõem únicas. Uma outra pergunta possível: como separar a análise histórica de opinião pessoal sobre um fato ou personagem do passado? Essa ideia de como é que eu vou saber se meu professor está passando a opinião dele para mim ou se ele está me passando uma pesquisa historiográfica séria. E aí ele vai fazer uma retomada de como a história foi usada de maneiras ideológicas, principalmente ao longo do século XX. Mostra como a partir do tema do Holocausto surgem os grupos negacionistas, inclusive surge esse termo, negacionismo histórico, que tem a ver com grupos que têm certos objetivos políticos e tentam negar que existe certo objeto da história, que é comprovado. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre o livro Negação, da autora Deborah Lipstadt. Se você quiser assistir, é um vídeo do qual eu gostei muito, eu tenho muito orgulho desse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards e no box de descrição. E no vídeo eu falo sobre o Marcos Napolitano, porque eu já tinha assistido a uma aula aberta que ele deu via internet, foi pelo Facebook, exatamente sobre o tema do negacionismo e do revisionismo ideológico. E eu amei esse texto justamente porque ele meio que resume a aula que o Napolitano deu. Tá muito bem organizado esse texto. Ele fala sobre história e memória, ele fala sobre liberdade de expressão, ele conceitua negacionismo, conceitua revisionismo, explica a diferença de um revisionismo historiográfico, que é comum na academia, para um revisionismo de matriz ideológica, que não é comum na academia, e ele aponta as principais estratégias que grupos e pessoas negacionistas usam para poder propagar essas ideias mentirosas. E na parte final do texto ele traz algumas sugestões sobre como professores e historiadores podem lidar com o negacionismo. É um texto redondinho, maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver aqui as minhas marcações. Eu costumo cortar os meus post-its para eles ficarem fininhos, assim. Eu corto em 3. Mas quando eu acho que um texto inteiro é muito bom, eu marco com o post-it completo, como se fosse para dar um destaque. O do Napolitano tá aqui marcadinho para eu ler o texto inteiro de novo quando eu precisar. E lembrando, existe a videoaula em que ele fala exatamente sobre esses temas e que tá com o link aí na descrição. Temos um artigo do Pedro Paulo Funari, professor da Unicamp, em que ele fala sobre anacronismos e apropriações. Nesse texto, o Funari, que tem uma ligação bem estreita com a área de arqueologia, se eu não me engano, ele vai conceituar o termo anacronismo, considerado o maior pecado do historiador, aquele do qual nós devemos ficar distantes, devemos evitar a qualquer custo.
Ele também explica os usos e os abusos do passado, o que são as apropriações da história pelo presente, o que é presentismo. E ele utiliza 2 exemplos para ilustrar todos esses termos, principalmente os anacronismos e os abusos da história pelo presente. Ele vai falar sobre o racismo no Brasil e sobre a submissão feminina, esse discurso da submissão feminina. É um texto também muito bem escrito, bem estruturado, com uma linguagem super acessível. O próximo texto é do Bruno Leal, que é professor de História na UNB e é editor, não sei se ele é criador também, do portal Café História, que é um portal excelente de divulgação histórica. O texto dele se chama Fake News do Passado ao Presente. Eu adorei esse texto porque, além da definição de fake news, o que é fake news, o Bruno Leal busca desde a antiguidade como isso já existia, então ele vai mostrando como isso já era uma prática recorrente, comum. Não é um fenômeno novo, mas claro, é um fenômeno que se intensifica muito com a chegada da internet, por exemplo, das redes sociais e também por outros motivos. As fake news são intensificadas para razões políticas. Ele também propõe maneiras de combate às fake news, inclusive ele traz algumas dicas e sugestões de como um professor pode trabalhar com esse tema em sala de aula, isso é bem interessante. A linguagem é super acessível, eu acho que é um texto que dá pra gente pegar vários trechos e passar para os nossos alunos. Dá para passar inteiro para os alunos, mas é que é um texto um pouco grande. Então, talvez pelo tamanho não seja muito... não tenha os nossos alunos como público-alvo principal. Mas pela linguagem dá para passar para os alunos tranquilamente. E foi um dos meus textos favoritos do livro. Este, das fake news, do Bruno Leal, o texto do Napolitano sobre os negacionismos e revisionismos ideológicos. Outro texto é do Iclis Rodrigues, mestre em História pela UFSC, e que criou um canal chamado Leitura Obriga História, aqui no YouTube, que é um canal excelente. Eu acho que o canal tá parado, mas os vídeos continuam aí, os vídeos mais antigos, ele só não está gravando vídeos novos. Mas o Iclis, ele tem um projeto de podcasts, que é um projeto impressionante, maravilhoso. Tem vários podcasts sob o selo do Leitura Obriga História, sendo o principal deles o História FM, sempre com convidados extremamente gabaritados e os episódios muito, muito úteis. O texto dele se chama Usos Pedagógicos para YouTube e Podcasts. E aí ele vai definir o que é o YouTube e o que são os podcasts. Ele coloca no texto que ele considera necessário, abre aspas, treinar o olhar do aluno para que ele possa ser capaz de identificar o bom fazer histórico em um mar de distorções. Por quê? É muito fácil na internet a gente encontrar pessoas fazendo conteúdos relacionados à história, mas que são conteúdos sem rigor algum, sem conteúdo crítico, ou seja, história é apenas uma história narrativa, e os alunos devem ser capazes de identificar essas diferenças, né, de um conteúdo que tem um rigor historiográfico, que tem uma metodologia científica por trás, e um conteúdo que não tem. E eu gostei muito desse texto porque, assim como o texto do Bruno Leal sobre as fake news, o texto do Iclis dá algumas sugestões bem práticas para os professores em sala de aula. Como alguns temas podem ser tratados pelos professores, com seus alunos, como o professor pode atuar para minimizar o alcance e a repercussão de conteúdos de baixa qualidade histórica, conteúdos que distorcem ou que são conspiracionistas, por exemplo. E ele ainda dá sugestões de bons canais no YouTube, de bons podcasts que a gente pode ouvir e utilizar em sala de aula. E ele dá algumas dicas para quem quer começar a se arriscar no YouTube. Dicas que só quem já produz vídeos seria capaz de dar. Então também é um texto bem bacana. O penúltimo texto é da Luana Jales, que também faz parte do canal Leitura Obriga História, formada na Federal de Santa Catarina. E o texto dela fala sobre minorias. Visibilidade histórica para mulheres, negros e indígenas. Ela começa definindo esse termo minoria e diferenciando minoria numérica e minoria social, porque é isso que muita gente confunde, né? Mulheres, por exemplo, não são uma minoria numérica no Brasil, mas são uma minoria social por conta de subrepresentação. Então as mulheres estão muito menos representadas na política, por exemplo.
Ela fala sobre como a história na escola tem a obrigação de tratar os temas de uma forma diversificada, e não só de uma forma diversificada, mas trazer conteúdos diversos para os alunos. Fala sobre a chamada história vista de baixo, que é uma maneira de apresentar a história que pode ser interessante, porque parte das pessoas, entre aspas, desconhecidas, para mostrar como essas pessoas também fazem parte da história e como geralmente elas não são lembradas nos livros tradicionais, né? Isso é importante porque faz com que os próprios alunos possam se enxergar enquanto agentes históricos. E mais do que isso, para mostrar o quanto a ação coletiva é importante para além da ação individual, que também é importante, mas a ação coletiva tem uma força maior por conta do maior número. Nesse texto, a Luana Jales dá exemplos de como nós podemos fazer essas abordagens em sala de aula, e ela usa um estudo de caso para ilustrar bem essa proposição dela, que fala sobre as populações negras. E o último texto é de Alex Degan, professor da Federal de Santa Catarina, e ele vai falar sobre um assunto que é bem negligenciado, eu acho, pelo menos era enquanto eu ainda estava na faculdade. Acho que hoje deve estar um pouco melhor, mas não sei se bom o suficiente, que é o ensino de história da Ásia. Então aqui o texto dele é A Grande Ásia e o Ensino de História. E ele parte de uma pergunta, que é: frente à importância e à influência que a Ásia tem mostrado em nosso mundo e no Brasil, é possível ou é desejável que os estudantes brasileiros continuem ignorando a história da Ásia? A gente sabe o quanto a Ásia vem se tornando importante economicamente e, por consequência, politicamente, culturalmente, etc. E aí ele vai mergulhar numa reflexão a respeito do quanto os currículos escolares brasileiros apagam a história da Ásia e valorizam os saberes chamados de ocidentais, principalmente os valores europeus. Como nós sabemos, os currículos das nossas escolas básicas e de ensino superior também são muito eurocêntricos. O autor traça um panorama de como as identidades asiáticas foram interpretadas, não só as identidades, mas o continente como um todo, os povos que ali vivem, o quanto a gente tem no nosso imaginário esses povos, esse continente, esses países moldados e construídos de uma certa maneira. Isso, inclusive, me deu algumas ideias para alguns cursos por aí. Então, de uma forma geral, o que eu achei deste livro, Novos Combates pela História? É um livro acessível na linguagem, extremamente atual nas temáticas, além de bem escrito e escrito por profissionais confiáveis, bastante gabaritados na área de história. Apresenta os conceitos propostos de forma objetiva, de forma rigorosa, de forma confiável e discute pontos cruciais aos quais nós devemos ter atenção hoje no ensino de história. Alguns conceitos se repetem ao longo dos capítulos, não é muito repetitivo não, mas de vez em quando aparece algum conceito que já apareceu em algum texto anterior. Mas é necessário lembrar justamente isso, que são textos que foram escritos de forma independente. Então cada um desses profissionais escreveu seu texto e depois esses textos foram juntados em um livro. Então não surpreende que fake news, negacionismo, são termos que apareçam em mais de um texto. E eu gosto bastante desse formato de textos que são independentes entre si, embora eles se liguem por esse eixo principal de a história estar sendo questionada e atacada de formas estranhas, mas o fato de serem textos independentes é interessante, principalmente se você quiser ler um agora e não os outros, entende? Se você precisar dar um tempo entre um texto e outro, você pode voltar no futuro, daqui a um mês, daqui a um ano, voltar para esse livro e continuar a leitura sem prejuízo de não lembrar do que já foi dito, porque não é um pré-requisito para você entender o próximo texto. Eu gostei muito das propostas de abordagem prática em sala de aula, e isso aparece especialmente nos textos finais do livro, nos 3 últimos textos, ou 4 últimos textos, e me deram ideias reais. Eu sou professora, né, do ensino básico, então me deram ideias de exercícios de reflexão, ideias de temáticas que eu quero inserir nos cursos que eu ministro. Foi um livro agradável de ler, muito útil. Eu senti um pouco como se eu estivesse fazendo uma atualização de carreira. E eu achei realmente que é um livro que nos ajuda a ter uma formação continuada, nós que somos professores do ensino básico. Livro recomendadíssimo para o público em geral e principalmente para quem dá aula de história.
E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. Claro que no livro essas coisas todas que eu falei aqui estão muito mais aprofundadas, então vale muito a leitura, mas espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de deixar um joinha pra mim, se quiser deixa um comentário, que eu gosto muito de conversar aqui, e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo!